Então a gente finaliza o capítulo 8 e o capítulo 9, né, nesse entendimento que Paulo ele ensina a bênção que é, né, da generosidade. Nós somos abençoados, né? Isso Paulo diz inclusive lá em Atos, capítulo de número 20, se não me falha a memória, verso 7, alguma coisa assim. Não, desculpa, capítulo 20, verso 35, Paulo vai dizer que mais bem-aventurança é dar do que receber, né? Então ele diz que é uma bem-aventurança, é uma felicidade a gente contribuir, e aí ele vai falar aqui nos capítulos 8 e 9, não por obrigação, não por necessidade, mas com alegria, com satisfação. Esse é o sentimento. A contribuição financeira deve ser baseada na fé, com amor e com alegria. Tem que conter esses elementos aqui, né? Contribuo por amor, faço isso pela fé e com alegria no coração. Não com tristeza nem por necessidade, como ele disse aqui, tá? Então, dízimos é só, para mim, eu vejo como algo que vira e mexe pergunta: André, o dízimo é do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Não, como lei é do Antigo Testamento. E do Novo Testamento não é como obrigação. E se você quiser usar o dízimo como uma referência reguladora, tudo bem. Ou seja, você quer partir de um mínimo, porque dízimo para mim é mínimo, né? Não é o tudo, não é o máximo, não é o suficiente. Então, o dízimo para mim é muito pouco. Aí pergunta: André, mas você acha que o cristão deve dizimar? Eu falei: não, o dízimo é muito pouco. A gente precisa ofertar tanto quanto puder, né? Dízimo para mim é da lei mesmo, né? Dízimo não é da graça. Da graça é dar o máximo que eu posso. Então 10% é muito pouco para aquele que está na graça de Deus, que foi alcançado pelo Evangelho, que entende, né, tem um entendimento muito maior, que não vive pela lei, pela obrigação, pelas regras, pelo pode e não pode, se eu não fizer vai acontecer isso, não. Então quem entende a graça, o Evangelho, o dízimo é muito pouco. Vai contribuir o máximo que for possível. Se for possível ele ficar com o dízimo para si e contribuir os 90%, é bom demais. Que não dá, né, irmão? A gente está aqui, a gente já vive aí numa dificuldade, mas muitas vezes essa questão, essa desculpa, e como desencargo de consciência dá 10% na moedinha. E tem gente que me pergunta: André, dá do líquido ou do bruto? Eu falei: oh meu Deus do céu, não entendeu nada. Que do líquido bruto, não. Não é por aí que vai, né? Tem gente que põe moedinha porque é lá milimetricamente, e quando não dá a fração lá, né? Às vezes não pegou 10%, dividiu, não deu, ele dá mais para não ter risco de dar menos e Deus não receber, não legitimar ou não reconhecer, porque deu lá de 5% a 3% a menos. 3% não, 3 centavos a menos e deu menos. Aí dá mais que é para não... Então é uma mentalidade ainda bem legalista, né? Bem religiosa. Não é o que Paulo ensina aqui, não. Terceira divisão da carta para a gente caminhar aqui para a conclusão, tá? Então dos capítulos 10 ao 13 é a terceira divisão que nós faremos aqui nessa carta. Capítulo 10 ao 13. Finalmente, Paulo confronta e adverte aqueles que desafiam, né, ou desafiaram a sua autoridade como apóstolo. Defende o seu apostolado, vou até deixar aberto aqui no capítulo 10, defende o seu apostolado, né, discorrendo sobre a sua chamada, qualificações, sofrimento que ele passou como verdadeiro apóstolo. Com isso, Paulo espera que os coríntios reconheçam os falsos apóstolos, né, entre eles, o que os poupará de futura disciplina quando ele chegar. Então, olha só que coisa interessante. O capítulo 10, 11 e o 12, Paulo ele vai falar sobre o apostolado dele, que é legítimo, e ele vai legitimar o apostolado dele porque ele foi chamado, porque ele sofreu, e tudo que ele sofreu foi por causa do Evangelho, né? Foi por causa dos irmãos lá em Corinto, não foi em benefício próprio. Olha que coisa interessante, eu vou ler rapidinho aqui para vocês, só a lista aqui. Aliás, o capítulo 11, deixa eu ler aqui, ó. Tomara que se suportasseis, verso 1, um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque estou zeloso de vós, como o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, para um marido, a saber, a Cristo. Ele usa quase que a mesma metáfora lá de Efésios, né?
A noiva, Cristo, bem interessante. Verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebesse outro Espírito que não recebesse, ou outro Evangelho que não abraçasse, com razão sofrereis. Verso 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu sirvo vocês voluntariamente. Até outras igrejas querem me pagar salário, mas eu despojei elas, rejeitei lá, porque eu sirvo vocês voluntariamente. O amor que Paulo tinha para esses irmãos e a intenção que ele tinha, né, que não era de um mercenário, que não era vantagens financeiras, que não era nada dessas motivações. Ele servia porque ele foi chamado como apóstolo, né? Verso 16, ele começa a listar aqui o que ele passou. Veja bem se isso aqui não legitima a vida de Paulo. Aí a gente fala assim, você é apóstolo, então será que você tem pelo menos aí um terço dessa história aqui que Paulo passou? Verso 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Olha só, Paulo ele já está entendendo aqui, eu preciso falar de tudo isso. Eu quase que estou indo para uma loucura, de dar uma carteirada, né? Como a gente conhece hoje, né? Então, o Paulo está reconhecendo aqui. Quase que me torno louco, quase estou precisando dar uma carteirada para vocês aqui. Verso 18. Pois que muitos se gloriam segundo a carne. Eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos, porque sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Olha como ele vai reconhecendo aqui que ele está precisando fazer algo que nem era tão bom, né? Ou seja, mais ou menos eu fiz isso, eu fiz aquilo, não para se gloriar. Ele está fazendo isso para mostrar para os irmãos a legitimidade dele, né? Era para o bem dos irmãos, não era para a vantagem dele, como eu disse. Verso número 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais, em açoites muito mais que eles, em prisão muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Jesus foi açoitado com um só, hein? Uma quarentena. Ele diz aqui que ele foi 5 vezes açoitado. Irmão, esse negócio era um negócio de louco. Verso 25. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez. Olha aí os apóstolos da prosperidade aí, ó, andando em carrão. Olha o que Paulo sofreu aqui. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraqueça, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas, pois guarda as portas da cidade, dos damascenos, para me prenderem. E fui descido no cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Então Paulo dá aqui o histórico, né? Seu currículo de sofrimento pelo Evangelho. Então ele escreve aqui, inclusive, amados, amadas, ele está falando isso para que esses irmãos, eles possam distinguir quem são os falsos apóstolos e quem é um verdadeiro apóstolo de Jesus. Tá certo? É nesse caminho aqui, nessa toada que Paulo vai. Olha, que vocês identificam. Porque o capítulo 12 aqui, inclusive, aliás, o capítulo 11, né? Ele vai falar, eu pulei aqui, mas se a gente ler depois o verso número 13 e o 14 e o 15, ele vai falar o seguinte, ó, capítulo 11, verso 13, 14 e 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus
ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais seja conforme as suas obras. Então havia falsos apóstolos, homens que arrogavam para si, né, os títulos de apóstolos e a posição de apóstolo, e Paulo diz que são falsos apóstolos. Então ele dá um parâmetro, né, que é uma vida de sofrimento pelo Evangelho. Aí sim, considere esse como apóstolo, como homem de Deus, como uma pessoa digna de ser ouvida, aquele que sofre à disposição da sua vida e despojar tudo da sua vida por amor a Jesus e para servir o servo de Deus. É isso que Paulo coloca aqui, né? Então é uma carta apaixonada mesmo. E aí ele termina aqui com a única bênção trinitária do Novo Testamento, né, que a gente usa. É trinitária porque aqui a gente usa a Trindade, né? Então, capítulo 13, verso 13, ele encerra aqui, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. 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 Eu esqueci, era para vocês fazerem assim, ó, né? Fazer assim com a mãozinha. Isso, aí tem. Vai receber. Não é aqui que a gente usa? Olha aqui, a gente usa esse versículo aqui, né? Muitas igrejas usam ainda. Aí essa forma de abençoar, embora eu acho mais bonitinha, lá o Antigo Testamento em Números, capítulo 6, verso 24 ao 27, né? Essa forma de abençoar o povo, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz e tal. Eu acho mais bonitinho, assim, acabar o culto com aquela. Mas essa aqui também é bíblica, é abençoadora, e é como Paulo termina aqui. Então, só para entender essa carta, né, se vocês tiverem uma pergunta, faça agora rapidinho aí, que a gente tem mais uns 3 minutinhos, mas só para fechar aqui. Então, Paulo é uma carta muito pessoal, ele abre o coração, ele se preocupa muito com esses irmãos, ele combate, né, os falsos apóstolos, e ele dá ele como referência de um apóstolo pela sua vida de sofrimento e renúncia, para que esses irmãos tenham aí um modelo ou uma referência, né, de um homem de Deus. Vocês querem fazer alguma pergunta? Aproveitem agora. Vou ter que ler o livro. Oi? Vou ter que ler primeiro a carta. Vou ter que ler primeiro a carta. Então leia. Leia. Isso. Eu tô lendo Romanos, mas misericórdia. Aqui em casa tá difícil. É muita coisa, eu sei. O filho chama toda hora. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.